Graças a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão acompanhando e ouvindo a Rádio Voz do Altíssimo, são inscritos da Igreja do Evangelho Santo, que Deus possa abençoar fortemente e ricamente a vida de vocês, que Ele continue edificando o coração de vocês por meio das palavras que Ele revela a mim, a minha fraca pessoa, eu que sou pouca coisa na presença de Deus, quase que poeira e cinza, né? Estou aqui de pé pela graça do Espírito Santo para ministrar a vocês o Evangelho genuíno. Então vamos descortinar a Bíblia, folhear a palavra de Deus e mergulhar de cabeça, de ponta na palavra de Deus, porque a Bíblia tem que ser digerida no íntimo, de forma lenta, para podermos extrair os nutrientes da palavra de Deus. Assim como a pessoa que panha os frutos de uma oliveira, lança azeitona no moinho e começa a comprimir para extrair o azeite da azeitona, tem que comprimir, tem que apertar, tem que ir de forma mais profunda, tem que permanecer fiel na palavra de Deus. Amém? E assim vamos nos alimentar do azeite. Lembra que Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, até que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Então essas duas palavrinhas, elas têm que andar juntas, ombradas, porque não podemos crescer só na graça e deixar de lado o conhecimento, nem podemos crescer em conhecimento e deixar de lado a graça, senão ficaremos igual os teólogos, mergulham no conhecimento e deixam de lado o poder do Espírito Santo e se tornam secos no mundo espiritual. Você quer ver o que Paulo diz aqui? Rapidamente, para entendermos isso que eu estou dizendo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele escreve isso aqui de próprio punho, igreja, para a edificação da igreja de Cristo. Como esse homem se dedicou na graça e no conhecimento da palavra para nos transmitir a verdade espiritual, a mensagem extraída da azeitona, aleluia, da azeitona que foi tirada da oliveira, que é Cristo. Então Paulo se dedicou ao trabalho, a cultivar o Evangelho de Cristo na essência, na verdade, para que possamos ter o azeite no candeeiro. Lembra que Jesus vai buscar só noivas que têm azeite no candeeiro, hein? Lá em Mateus 25 está relatando a respeito das virgens prudentes. Carregam azeite no candeeiro. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Estamos lendo uma passagem bíblica aqui, aonde Paulo diz que ele não foi apenas levando uma mensagem escrita da palavra, ao contrário, ele demonstrou o poder da palavra, ele foi com a palavra genuína repassada de fogo, e quando abria a boca, bolas de fogo entravam no coração das pessoas, queimando o coração das pessoas, ardendo o coração delas de desejo por Cristo, porque a palavra que sai da boca de um servo ungido vai penetrar no coração de um pecador, vai arder o coração dele a tal ponto que ele só vai achar alívio dobrando os joelhos e aceitando a Cristo como aquele carcereiro lá em Atos. O que eu estou dizendo aqui é a verdade, igreja. Olha aqui o que ele faz aqui, a conversão do carcereiro. Quer ver? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos haviam escapado. No entanto, Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora e rogou: senhores, o que preciso para fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha como isso aqui é profundo. Eu disse para vocês com a palavra revelada
e transmitida por meio da boca de um servo tem poder tremendo no mundo espiritual. Quando entra no coração do cidadão, ele não vai aguentar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Eles prontamente, os senhores, eles caíram de joelhos. Então, assim, uma palavra revelada vai colocar o pecador de joelhos na presença de Jesus, confessando o nome do Senhor. Amém? E é isso que Deus quer fazer na vida dos teus servos. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse aqui no princípio, presta atenção, Atos 19, versículo 12, não adianta ir até os pecadores com palavras de persuasão. Você faz 5 anos de teologia, cursa uma universidade teológica, tem o diploma às mãos, mas chega num pecador, irmãos, não tem poder nenhum para abalar a estrutura óssea do cidadão e confrontar a alma pecaminosa dele. Ele precisa sentir a autoridade de Deus nos lábios. Essa autoridade é somente conquistada no secreto. Eu prefiro passar 5 anos em jejum e oração no secreto para conquistar o poder das mãos furadas do que passar 5 anos aos pés de um doutor em teologia, bacharelado em teologia ou qualquer outra prática teológica aí que eles ensinam, homilética, exegética. Irmãos, é melhor você passar o seu tempo em oração e jejum para crescer na graça e no conhecimento. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo é que vai abrir a sua mente e te dar um conhecimento profundo das Escrituras. Por que eu digo isso? Eu nunca fiz curso de teologia, nunca cursei nada, nunca aprendi nos pés de nenhum ser humano. Eu sempre fui para a palavra de Deus e deixei o Espírito Santo me conduzir na palavra. Então, assim, Deus tem feito maravilhas. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Atos 19, versículo 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos. Olha como profundo, né? Não adianta eu levar as pessoas o meu diploma, elas não vão crer. Não vai mover o coração, nem vai arder o coração delas. Mas quando eu tenho o poder da palavra e a demonstração da palavra de Deus por meio da ação do Espírito Santo, olha o que acontece aqui, ó. Atos 14, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios, sinais além da compreensão humana. Ou seja, Paulo chegava ali, como chegou na cidade de Listra, chegava ali, pregava o evangelho, a palavra penetrava a igreja, penetrava no coração das pessoas, de tal forma que ele estendeu a mão para um paralítico e diz assim, ó, levanta-te, homem, levanta-te. E o homem se pôs de pé e começou a andar diante de todos, porque a palavra entrava no coração. Olha aqui, ó, tô na passagem bíblica, acabei de relatar para vocês sobre o paralítico, e eu tô na passagem bíblica aqui, ó. Paulo entrava na cidade, pregava o evangelho no poder do Espírito Santo, estendia a sua mão direita para o paralítico e dizia assim, ó, receba Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Olha, milagres além da compreensão humana eram ministrados por meio de Paulo, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. O que eu disse para vocês? A bateria está acabando aqui. O que eu disse para vocês? Ele estava aqui ouvindo Paulo pregar a palavra de Deus, a palavra genuína. Ele estava ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo estava ministrando o evangelho no poder do Espírito Santo. E esse paralítico, desde nascença, estava ouvindo a mensagem, igreja, ouvindo a mensagem. A palavra
já estava ardendo o coração do homem, quando a Bíblia diz aqui, ó, quando Paulo estava fixando os olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Olha como isso aqui é forte. Olha como Deus faz em nossas vidas, né? Olha como Deus opera nas mãos de um homem simples que se despiu da intelectualidade humana para viver o evangelho do poder e da graça divina. Amém? É isso aqui que tem que acontecer, igreja. Eu não entendo por que a igreja hoje mudou o curso natural do evangelho. Eles estão levando o evangelho, sabe para onde? Para um abismo eterno. Porque eles estão guiando as pessoas no evangelho moderno hoje. O evangelho secularizado, onde tudo pode, nada é pecado, tudo é a graça divina. Eles podem cruzar os braços e viver uma vida libertina que Deus está a apoiar eles, segundo o evangelho moderno da carne. É a sociedade de alta classe cristã. É aqueles que estão com o nariz empinado diante de Deus, nariz lá em cima. É aqueles líderes espirituais que estão montados em um touro e acham que não vão ser derrubados, ou seja, acham que estão por cima das coisas. Eles pensam que vão continuar por cima, mas não vão, igreja. Vão ser abatidos, vão cair. A sua capa vai ser arrancada deles, a máscara vai ser tirada e todos vão conhecer a falsidade daquele que não vive a palavra. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está compromissado com homens santos. E a palavra diz que ele abate o ensino falso com um só golpe, mas o verdadeiro ele honra, ele exalta, ele transborda em luz. Ele faz resplandecer o ensino verdadeiro para que todos vejam a luz do ensino verdadeiro e glorifiquem ao Deus Pai. Amém? Então vamos entrar rapidamente no ensino aqui. Eu só dei uma prévia aqui sobre o poder do Espírito Santo. Aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 3, rapidamente aqui, vamos... está falando a segunda parte do tema o pecado e suas consequências. Então presta atenção para você absorver essa palavra, presta atenção. Lucas 3, versículo 2, Jesus está a admoestar o povo aqui, a advertir aqueles que estavam questionando o Senhor. Porque eles começam aqui dizendo, naquela época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Verso 3 ele diz: pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Olha como Jesus é enfático para tratar a alma de um pecador. Eu coloquei uma pregação minha aí com o título assim: como Jesus esvazia uma igreja de forma rápida. Porque se Jesus hoje for nas igrejas pregar o evangelho disfarçado, ele vai conseguir esvaziar uma grande igreja em poucos minutos. Olha como ele é enfático, ele afia a sua espada que está nos lábios dele e crava no peito daquelas pessoas que estavam questionando o Senhor a respeito daquelas mortes que aconteceram naqueles dias em Jerusalém. Jesus disse assim: vocês têm que se arrepender de vossos pecados para serem salvos. Vocês têm que se arrepender das más condutas para serem salvos. Estão preocupados com aqueles que morreram, mas não se convertem dos seus maus caminhos.
não se converte das suas más ações, das suas más condutas, da sua leviandade, do seu libertinarismo, da sua vida carnal e promíscua. É isso que Jesus está a dizer para eles. Se arrependa. Por que a mensagem nos lábios de João, no princípio da sua pregação, era arrependa-se, rebeldes? Aí Jesus vem pregando também a palavra de Deus, e a mensagem que estava nos seus lábios era essa aqui, quer ver? Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aqui é tentação. Deixa eu ver aqui. Está Mateus capítulo... Mateus, a mensagem dos lábios do Senhor era essa aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Seguiram Jesus, paralítico. Não tô achando aqui, igreja. Seguindo Jesus. Aqui, quer ver? Mateus capítulo 4. Não tô achando aqui não, mas a mensagem dos lábios de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Quer achar aqui? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, cheio. Olha aqui, ó. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui é Jesus pregando, né? Aí vem João Batista aqui. Olha aqui João Batista, o que ele está dizendo? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É a mesma mensagem. Por quê, irmão? Porque é o mesmo Espírito falando na boca de ambas as pessoas, sendo do profeta João nascido de pais humanos, sendo de Jesus nascido pelo poder do Espírito Santo, que comprimiu a glória do Deus vivo dentro do ventre de Maria e o tornou pequeno diante dos homens, mas grande no poder. Por que pequeno? Porque ele estava num corpo de barro, onde poderia ser dominado pelos seres humanos, maltratado, cuspido, machucado e até mesmo pregado numa cruz. Então ele se despiu e se tornou filho da humanidade, filho do homem. Então ele estava em um corpo mortal, um corpo de barro que poderia ser despedaçado, mas na sua ressurreição, a palavra de Deus diz aqui, ó, em Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Eu gosto de marcar aqui para vocês verem. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do Espírito que habita em vós. Ou seja, aquele que estava em um corpo mortal ressuscitou, ressurgiu em um corpo glorificado, de tal forma que quando ele saiu ali da sepultura, os romanos já estavam desmaiados ao chão. Não suportará a glória do Eterno. Lembra que a Bíblia diz que os poderosos dirão, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, dirão: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado, do Todo-Poderoso que está sentado em seu trono, e o Cordeiro à sua direita. Agora ninguém pode dominar Jesus mais. Antes ele estava limitado em uma tenda, em um vaso de barro, mas agora ele está ilimitado. Assim também seremos nós. Pois é isso que João diz aqui em 1 João. Deixa eu achar aqui rapidamente. 1 João capítulo 3, versículo 3. Olha aqui, ó. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Isso aqui é profundo. Seremos semelhante ao Senhor, com o mesmo corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, porque ele vai nos dar
por meio do seu Espírito Santo e por meio da ressurreição, teremos um corpo glorificado. Glorificado, igreja. Isso é maravilhoso. Imagina um corpo glorificado. O que você vai fazer dentro desse corpo? Maravilhas. É um corpo ilimitado, não tem limite. É um corpo que te dá poder. Um corpo onde não habita enfermidade, nem doença, nem morte, nem tristeza, nem angústia. Nada disso. É um corpo glorificado. É um corpo em chamas. Amém? Graças a Deus. Então, eu acabei de ler uma palavra aqui aonde Jesus se expressa com veemência. E ele veio para confrontar a carne do ser humano, para salvar o espírito dele. Então, essa mensagem confronta a sua carne. Fique feliz e alegre por isso, porque vai salvar o seu espírito no dia do Senhor. Agora preste atenção. O que é o pecado e as consequências dele? O que o pecado produz no ser humano? Um câncer em chamas, prestes a destruí-lo. Separa ele da divindade, separa ele de Deus, separa ele da presença do Todo-Poderoso. Deixa eu achar aqui Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado vai te separar mesmo, igreja. Vai separar o ser humano da presença de Deus mesmo. Então eu aconselho você a confessar. Temos toda a liberdade perante o Senhor de confessar os nossos pecados. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. E por que Deus não ouve a oração de um pecador que vive na prática do pecado? É uma iniquidade. Ele tem prazer na prostituição, ele tem prazer no álcool, ele tem prazer no cigarro, tem prazer na maconha, nessas coisas pecaminosas, na pornografia, nessas coisas imundas. Ele tem prazer, é iniquidade, ele tem prazer no pecado. É isso que tapa os ouvidos de Deus. É isso que faz Deus fechar os olhos para não contemplar. O que um pecador tem que fazer então? Qual que é a conduta certa para Deus receber o seu sacrifício? Está lá em Salmo 51, versículo 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Então para de achar que se você levar uma oferta de R$1.000 e pôr no altar, Deus vai receber sua oferta. Não vai receber nada. É mentira, é engano de Satanás por meio desses líderes cobiçosos e avarentos em cima do altar. Por quê? A Bíblia está dizendo aqui, não te deleitas em sacrifício, nem te compras em oferendas, pois assim fosse, eu ofereceria. O salmista Davi está dizendo: se fosse assim, eu deitaria no teu altar R$1.000.000, pedindo perdão e pagando a purificação dos meus pecados. Mas o salmista Davi está dizendo assim: não adianta, está perdendo tempo, porque o que Deus se agrada é de um coração rasgado, como do publicano, confessando com a própria boca os seus pecados e crendo no coração. Deixa eu achar uma passagem bíblica aqui que esclarece mais isso que eu estou dizendo. Provérbios 28, versículo 13. Olha isso aqui, igreja. Olha isso aqui. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então, por que em nome de Deus esse cidadão diz que se a pessoa quer receber o perdão do pecado, tem que trazer uma oferta no altar? Tem que trazer um bode, simbolicamente tem que trazer R$1.000, tem que trazer o salário dele do mês e pôr no altar. Deus vai purificar o pecado deles? É um ensino derrotado que leva a pessoa ao abismo eterno, porque eles não têm compromisso nenhum com as almas. Deixa eu achar um salmo aqui, eu acho que eu lembro. Se eu não me engano, Salmos 47. Deixa eu ver se é aqui rapidamente. Porque ele fala forte ao nosso coração, quer ver? Quer ver Salmo 49. Aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, igreja.
rapidamente aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês verem como é forte isso aqui. Olha só, ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, quem pode pagar, quem pode purificar, limpar você, quem pode redimir os vossos pecados? Será que eu posso ir lá no altar e falar, Senhor, eu vou dar aqui R$1.000 para pagar a alma daquela pessoa, para pagar pelos pecados daquela pessoa, para que o Senhor não puna ela, para que o Senhor não despeje o seu juízo sobre aquela pobre alma, sobre a cabeça daquela pessoa? Jamais, igreja. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão. Não adianta. Eu não posso salvar o meu irmão, ou pagar a Deus o valor da sua vida. Eu não posso comprar a alma dele para Deus. Eu não posso. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, o resgate de uma vida. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho em resgate da humanidade. E eu provo isso aqui dentro da Bíblia também, 1 Pedro 1, versículo 18. Olha isso aqui, igreja. Dentro da palavra de Deus, hein? Olha isso aqui. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Olha isso. Ou seja, eu não posso salvar o meu irmão, não posso pagar pela alma dele, fazer uma oferta para a salvação da alma dele. Eu posso interceder, eu posso jejuar pela vida dele, mas eu não posso comprar a alma dele para o reino de Cristo, porque a alma dele já foi comprada. A alma de todos os seres humanos já foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Só basta o homem confessar com a boca e crer no coração, como o ladrão na cruz. Porque olha o que Pedro está dizendo aqui, não fosse resgatado o vosso modo de vida vazio e sem sentido, ou seja, daquela devassidão, daquela carnalidade. Você não foi resgatado mediante prata ou ouro. Ninguém te comprou ali mediante prata ou ouro ou dinheiro. Mas fostes mediante o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o sangue sem mácula, o sangue sem defeito, um sangue puro diante do Senhor, foi derramado e aspergido sobre as vossas vestimentas para purificá-los. Então você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Não adianta, somos lavados e remidos pelo sangue. Então quando você confessa Jesus com a boca e crê no coração, Deus te dá passaporte, te dá entrada livre para o reino de Deus. Olha aqui Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Tem que crer com o coração, mas de forma profunda, rasgando lá dentro, chorando com o coração. Ele tem que sangrar. Aí você vai e confessa com a boca. Por quê? Porque é o coração que vai dar significado na sua confissão. Porque quando oramos com o coração e expressamos com os lábios, Deus responde a nossa oração de imediato. É como Ana no altar, derramando o coração dela. Com o coração sangrando, ela estava fazendo confissões em silêncio. E Deus respondeu no estalar de dedos a sua oração. É isso que eu estou dizendo. O pecador que fazer isso aqui, igreja, está com as duas plantas dos pés dentro do reino. Ele precisa fazer isso aqui de forma sincera e permanecer inabalável como Sião, como diz Salmo 125, é como Sião. Então assim, por que eu digo isso? Porque o ladrão na cruz, a confissão do ladrão na cruz foi de forma sincera na presença de Jesus, de modo que Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Por que hoje mesmo? Porque dentro do corpo
está o rico tesouro. O teu espírito foi para ele, para salvar ele, que Deus morreu na cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz, foi para salvar o seu espírito. Por quê? Porque do pó viestes, para o pó retornarás. O corpo vai deitar na terra, vai ser comido de vermes. Naquele dia o Senhor vai ressuscitar o corpo e transformá-lo em um corpo de glória, semelhante ao Deus. Já falei isso aqui. Já discorremos os olhos nessa passagem, onde Deus vai transformar os nossos corpos semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado. Se você vê Jesus hoje, se ele aparecer para você, ele pode aparecer para ti? Pode. Você vai cair de joelhos como morto. Agora imagina você com o corpo de Cristo, que glória! Então presta atenção, irmãos, eu quero entrar rapidamente, eu vou ter que prolongar esse áudio aqui. Porque eu quero explicar para vocês aqui as consequências do seu pecado. Rapidamente, Josué, vou acelerar o processo aqui. Josué capítulo 7, versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus conduz Gideão. Josué, tem Juízes. Josué capítulo 7. A violação do Éren, o anátema. Isso aqui, o que vai dizer aqui no capítulo 7? Deus mandou Josué invadir Jericó, mas ele consagrou quase que tudo ao anátema. Porém, o que estava consagrado ao anátema, a destruição, um certo cidadão chamado Acã pegou e trouxe para o acampamento. Nós vamos ler isso aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zera, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, boi e jumento. Ele pegou uma capa da Babilônia, ele pegou prata e barras de ouro, que estavam consagradas ao fogo, à destruição. Isso aqui é algo terrível, é uma quebra de aliança. Quando Deus falar para não fazer, não faça, pelo amor de Deus. Se você treme e teme o Senhor dos Exércitos, não faça aquilo que Deus mandou você não fazer. É uma ordem divina. Lembra que Tiago diz lá no capítulo 2 que até os demônios creem em Deus e tremem de medo. Eles tremem de medo. Eles não vão afrontar o Senhor de maneira nenhuma. Então assim, mas o ser humano está com essa audácia nos dias de hoje, né, de afrontar o Deus vivo. Olha o que aconteceu. Esse homem pegou o que estava consagrado à maldição. Por que eu digo isso? Porque lá em Deuteronômio capítulo 7, Moisés disse assim, ó, verso 25, 26. Queimarei as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caiais numa mortal armadilha, porquanto para o Senhor o teu Deus essa atitude é detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tornar-te-ias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. É maldição. Foi isso aqui, ó, que Acã fez. Cobiçou a prata e o ouro, trouxe para dentro da casa, do acampamento, para dentro do acampamento de Deus. O que aconteceu? A maldição recaiu sobre o povo, irmãos. Olha, isso aqui é sério. As pessoas precisam aprender os princípios da palavra de Deus. Não leve para sua casa o que Deus consagrou a maldição, não. Porque isso é um pecado que vai gerar consequências. Eu vou mostrar para vocês agora a consequência. Olha o que aconteceu com... Olha, para vocês terem uma ideia. No verso 6, eu vou levar vocês aqui só para vocês entenderem. Quer ver? Deixa eu achar aqui. É no verso 7 mesmo. Aconteceu que os homens de Jericó... Aqui, ó. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que ficava próximo a Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai.
Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens suba para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Ou seja, era mais ou menos 1.000 pessoas, um povoadozinho, uma currutela, uma vila pequena. Olha o que acontece aqui. Por causa da desobediência, igreja, os princípios vão se cumprir, a palavra de Deus é zelada por Deus, velada por Ele, e Ele carrega ela ao pé da letra. Deixa eu dizer algo. Peraí. Salmo 119, versículo 89. Diz a palavra de Deus: a minha palavra está firmada no mais altos céus. Mateus 25, se eu não me engano, versículo 35. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Então essas pessoas que colocam as coisas acima da palavra de Deus, acima do evangelho de Cristo, está andando de fasto, ou seja, está marchando para trás, não para frente, está indo na contramão do evangelho. Presta atenção. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Isso aqui é tremendo. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até as pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Olha o que Josué foi fazer. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com face rente ao chão diante da arca do Senhor, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Aí exclamou, olha o que ele diz: ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei fazer agora? Dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários. Vamos ver o que Deus responde aqui? Então o Senhor falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Ora, o povo de Israel pecou e violou. Sublinha aí essa palavra aí, ó. Violou a aliança. Quantos crentes hoje estão violando a aliança com Deus? É por isso que estão caminhando sozinho na caminhada, na estrada, estão sozinhos. E é por isso que estão sofrendo o que estão sofrendo, estão passando pelo que estão passando, estão sofrendo horrores porque estão caminhando sozinhos, porque lá atrás violou a aliança. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que eu lhe ordenara, sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também escondeu e guardou entre suas bagagens. Deus não... Lembra que Jesus diz? Lá em Mateus capítulo 10, se eu não me engano, versículo 25, não há nada oculto que permaneça oculto, nada escondido que não há de ser revelado em cima do telhado. Ou seja, com megafone mesmo, com megafone para todo mundo ouvir. Então presta atenção. Deus revelou para Josué que foi um cidadão que pecou, quebrou, violou a aliança. Isso aqui é perigoso, igreja. Como eu disse, quantos crentes hoje estão violando a aliança? Volta lá atrás, reposiciona as pedras do altar. São 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Se você derrubou duas, não pense que fogo vai cair. Se você derrubou o altar de Deus lá atrás e hoje está na presença ali, diante da obra de Deus, fazendo a obra, louvando, ministrando, só que a unção não cai, é porque lá atrás você violou a aliança, você pecou e o pecado gerou lá atrás um embrião que se chama consequência. Ele foi crescendo, ganhando força, nutriente, e hoje as consequências do seu pecado lá atrás se tornou uma grande criança. O que você tem que fazer? Essa criança é maligna, igreja. Tem que ser destruída. É algo simbólico aqui. Foi gerado lá atrás e hoje ela está te causando tormento, dores e sofrimento, porque o diabo se alimenta do seu pecado.
ele se alimenta. E quanto mais você peca, mais ele ganha força sobre a sua vida. Ele ganha força. Assim como os demônios se alimentam de sangue, eles gostam de sangue. Eles ganham força quando o sangue é oferecido a eles. Então, assim, se violarmos a aliança com o Senhor, não adianta. O Senhor vai tapar os ouvidos, fechar os olhos, e o céu vai ser de bronze, o teto acima da nossa cabeça de prata. Não vai passar nada. Você está entendendo? Não vai passar nada. Obedece os princípios da palavra de Deus, porque até Josué, sendo inocente, estava pagando o preço. Por quê? Porque o povo de Israel, aos olhos de Deus, era um só povo, ou seja, uma única só carne. É como marido e mulher, uma só carne. É unificado, é um só diante de Deus. Assim como Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Então o que Jesus sofreu, também Deus sofreu, ficou triste e abatido. Porque é um só. Quando a gente está ligado, se minha esposa sofre, eu sofro junto. Se o seu marido sofre, irmã, você sofre junto, porque vocês estão em uma ligação. Josué estava ligado com o povo de Israel, ele era o cabeça do povo de Israel, o líder, o comandante. Então ele sofreu as consequências. Ele sofreu. Não adianta, tem que voltar lá atrás e fazer o que é certo. Presta atenção. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e voltaram as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Lá no verso 25 eles destroem então. Sobre Acã, aqui ó, chegando lá, declarou-lhe Josué, porque trouxeste a desgraça e humilhação sobre nós, que Javé neste momento cause a tua desgraça. E todo o povo de Israel apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e o queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande... aqui, essa passagem aqui fala sobre o vale de Acor, né? Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje, o vale da destruição, da quebra de aliança, o local da violação da aliança do Deus vivo. Isso é perigoso, porque eu mostro para vocês dentro da Bíblia. Enquanto Josué não fez o que é certo, a vitória não veio às mãos. Por isso que muitos crentes hoje não avançam, igreja. Estou ensinando vocês para vocês avançar nos degraus espirituais. Naquela escada que Jacó viu, o crente está subindo ela. São degraus espirituais. Você, de degrau em degrau, você vai avançando, você vai subindo no mundo espiritual e na presença de Deus, recebendo mais do Espírito Santo. O crente tem que avançar, a igreja. Uma igreja que está gerando hoje cubos de gelo, gelada, seca, não produz nada para o Senhor. Ele quer uma fornalha e não uma geladeira gerando cubos de gelo. Ele quer uma fornalha acesa, onde o povo dia após dia está lançando ali lenha para que o fogo não se apague. Presta atenção. Deuteronômio capítulo 28. Se as bênçãos sobre os obedientes, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Javé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu acho isso aqui maravilhoso, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde ele fala aqui, quer ver? Deixa eu ler toda essa passagem, vocês não estão com pressa, né? Se ouvirdes a voz do Eterno, o teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros, os rebanhos, bendito o teu cesto, a amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O Senhor, Javé, fará de ti um povo santo. Olha o que Moisés aqui
Essa rebeldia do povo hoje de falar que aquele que quer se santificar, aquele que está se santificando mais, se esforçando mais, ele quer ser mais santo do que o outro, é porque a palavra está dizendo aqui, ó, Deus vai fazer ele mais santo, porque ele está se chegando mais perto, subindo degraus espirituais na presença de Deus. Ele vai ser mais santo mesmo, igreja. Vai ser, ué. Essa é a realidade. Porque Deus vai santificar ele, a unção vai estar sobre ele, vai chegar perto de pecador, só de chegar perto ele já está caindo arrependido de seus pecados. Eu já cheguei numa casa para fazer uma visita, só de eu chegar lá, pôr a planta dos pés dentro da casa ali, a mulher já começou a passar mal, a mão dela começou a gelar, começou a arrepiar o corpo. Ué, isso aí é a presença de Deus na minha vida, a unção do Espírito Santo. O demônio que estava operando na vida dela não aguentou a pressão aí, já estava querendo sair fora dali. Aleluias, é porque a palavra se cumpre, igreja. Olha só, o Senhor fará do povo santo exatamente como te prometeu sob juramento, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Amém? Eu vou ler só até aqui. Porque olha o que virá sobre vós se desobedecer os mandamentos. Contudo, se não obedecerdes a palavra do Senhor, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O Senhor fará que sejas derrotado pelos adversários, sairá contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirás deles e serás motivo de horror para todos os reis da terra. Foi isso que aconteceu com os soldados de Josué. Eles entraram por um caminho contra Ai, mas Ai expulsou eles por 7. Ainda matou 32, se eu não me engano, né? Matou 36 deles. Ou seja, por quê? Porque eles estavam debaixo de uma maldição. Não adianta, igreja. Pessoa debaixo de maldição não prospera. É derrota em cima de derrota. Tem que refazer aliança. Tem que pedir para Deus polir a sua aliança. Tirar aquelas manchas, aqueles pecados que estão ocultos dentro de vocês. Tem que crescer, igreja. Tem que crescer. Eu vou finalizar essa parte aqui porque eu quero entrar noutra parte. Vamos para a terceira parte a respeito desse tema, o pecado e suas consequências, porque acabamos de ler, meditar e digerir a palavra de Deus e entender, como moral da história, que Deus não aceita violação de aliança. Pera aí, só ver se eu acho aqui uma violação. Deus me trouxe a memória aqui, Deus vai me trazendo a mensagem à memória, igreja, porque o dom de sabedoria é assim, ó. É como eu disse para vocês, é isso aqui, quer ver? João 7, eu recebi o dom de sabedoria dentro da palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Olha o que disseram de Jesus. Olha o que diziam a respeito das ministrações da vida de Jesus em Jerusalém. Verso 15. E os judeus maravilhados diziam, como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Aí Jesus disse assim para eles assim, ó, verso 16: respondeu-lhes Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Muitas pessoas criticam nós por causa da doutrina, né? Aí Jesus disse assim para os fariseus: se vocês conhecessem a Deus, vocês aceitariam a palavra ministrada por mim, porque saberiam que eu vim de Deus e que eu ministro a verdade. Jesus está dizendo assim para eles aqui, ó, vocês não são de Deus. Aquele que te persegue, irmãos, você que está ouvindo, aquele que persegue vocês, aquele que critica a doutrina ministrada por meio dos lábios de vocês, aquele que critica e calunia os mandamentos de Deus, não conhece a Deus. Essa é a realidade, a palavra está dizendo. Porque se alguém, ó Jesus dizendo aqui, se alguém desejar fazer vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Então por que, em nome de Deus, por que até agora eles não conheceram a doutrina?
Será que eles já procuraram conhecer a vontade de Deus? Porque eu conheci a doutrina, porque eu procurei, de livre e espontânea vontade, desejo ardente, com um semblante desesperado, em fazer a vontade divina. Então, assim, o problema da igreja hoje é que elas não querem procurar conhecer a vontade de Deus. Porque se procurassem fazer a vontade de Deus, conhecer a Deus, conheceria também a vontade divina. Amém, igreja? Então essa passagem bíblica aqui destrói com os argumentos e a linha de raciocínio caído dos teólogos e fariseus que dizem que estão certos na palavra, mas nas mãos dele não há unção. Nos lábios deles não há nada do Espírito Santo, porque o que vem do Espírito Santo ministra a palavra revelada. Foi tocado com a tenaz embrasada nos lábios para ser purificado, para ministrar uma santa mensagem. Porque nos lábios de um homem ungido, Deus colocou uma espada de 2 gumes para traspassar a alma dos ouvintes. Eles pregam a doutrina como ela é, sem alteração. Nunca estudei, como Jesus aqui, como ele sabe tanto sem ter estudado, eu também não sei não, igreja. Porque eu não sei pregar, eu não sei orar, e conheço as escrituras sem ter estudado, ou seja, sem ter cursado teologia, sem ter certificado, sem passar 5 anos em uma universidade teológica, mas conheço as escrituras e o poder de Deus, tenho conhecimento das coisas divinas, e Deus tem liberdade em usar as minhas mãos e os meus lábios para ministrar os seus sinais. Essa é a realidade. Irmãos, eu vou cessar essa segunda parte porque eu quero estar dando início a uma nova parte, a terceira parte, a respeito do pecado e suas consequências. Amém? Eu só falei para vocês que eu vou começar nessa passagem bíblica, na terceira parte, nessa que eu ia mostrar para vocês agora, mas eu vou começar na terceira parte, tá bom? Sobre a violação de uma aliança com Deus. Amém? Guarde o seu coração na verdade, permaneça fiel e inabalável, e Deus vai fortalecer a sua alma e o seu espírito. Mantenha fiel-se na doutrina divina. Amém?